Vamos falar com Deus. Mais um dia de estudo. Novamente, né? Nós fizemos o estudo do batismo nas águas. Acredito que fez um ano já. Hoje é 16 de agosto de 2026. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, estamos nós aqui, Senhor, em um só propósito, pedindo, Senhor, meu Pai, que o Senhor venha direcionar do início ao fim, perdoando nossas falhas, nossos pecados. Estamos aqui na obediência, Senhor. Estamos aqui fazendo, meu Pai, tudo para o Senhor. Tudo é para o Teu reino, Senhor. Conduza, Senhor, as nossas vidas. Conduza, meu Pai. Meu Deus, tudo que nós vem, Senhor Jesus, fazer, venha ser para a glória e exaltação do Teu nome. Espírito Santo, nos capacita, Senhor. Sabemos que a nossa luta é espiritual e nós temos que estar, meu Pai, atento. Nos prepara, Senhor. Prepara esse que vai se batizar, esse que está, meu Pai, querendo aprender mais e mais de Ti. Esse que, Senhor, o Senhor já tocou no coração dele e dela para se batizarem. Deus, não deixa eles e elas desistirem, mas que venham, Senhor, ter um propósito firme contigo. Ó Espírito Santo, venha nos renovar nesta manhã. Venha nos fortalecer. Não tem dia melhor, meu Pai. O domingo de manhã para o Senhor. Eita glória. Vai ser bênção, meu Senhor. Meu Deus, o Senhor vai derramar o Teu poder de uma maneira gloriosa, Senhor, neste lugar. Conduza, meu Senhor, a cada estudo, a cada direção. Me usa. Que não seja feita a minha vontade, mas seja a vontade do Senhor. Espírito Santo, entregamos o nosso coração. Entregamos as nossas vidas. Entregamos, meu Pai, o nosso viver. Entregamos, meu Senhor Jesus, desde já, meu Pai, o início desse estudo de hoje, e que venha ser, meu Pai, um divisor de águas, para a honra e glória do Teu nome. Faça isso, Senhor. Eu peço, Senhor, vem com a Tua misericórdia. Vem, meu Pai, nos capacitar. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor é fiel. Eu sei que o Senhor, meu Pai, é poderoso. Meu Deus, conduza, Senhor. Faz a Tua obra, faz a vontade do Senhor, para que venha ficar sabido e visto que só o Senhor é Deus. Meu Deus, toma os nossos pensamentos. Não deixa nós ficar preocupados com nada, Senhor. Mas que a nossa mente venha estar somente em Ti. Venha estar somente no Senhor, meu Pai. Porque o Senhor, meu Pai, damos graças. Te damos graças, Senhor, por uma oportunidade de estar na Tua casa. De estar, meu Pai, na Tua presença. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Você que crê, diga amém. Diga graças a Deus. Abre, pode sentar. Amém? Esse estudo vai mudar a sua história. Quem crê, diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Abra aí a sua Bíblia em Romanos 6 e deixa aberta que eu vou estar aqui falando sobre o batismo nas águas. Hoje o nosso tema vai estar falando assim, ó. O verdadeiro significado, se quiser anotar pode também. O verdadeiro significado da imersão das águas. O tema é imersor em Cristo para uma nova vida. Versículo Romanos 6, versículo 4. Vou aguardar para a gente poder ler junto, amém? Em nome de Jesus. Romanos 6, versículo 4. Como no dia 9 não deu para a gente fazer, a gente vai ter que compartilhar, vai ser em 4 aulas. Hoje é a primeira, então o que nós não conseguimos dar no dia 9, vamos tentar pelo menos dar a metade, juntando com essa aula, para se tornar uma aula só. Para poder ficar direitinho para o dia 12 de setembro, ser o dia do batismo, porque nós no dia 12 não vai ter estudo. Vai ser uma semana antes, já vai ter terminado o estudo da palavra ao respeito do batismo. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Já achou? Então vamos lá. O tema é esse. Imersor em Cristo para uma nova vida.
Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também ordenamos nós em novidade de vida. Quer dizer, todos aqueles que se batizam, o batismo é um só, amém? O batismo nas águas é um só. Aí as pessoas perguntam assim, e por que tem pessoas que se batizam tanto? Tem 1, 2, 3, não. Certamente ela não se batizou. Ela tomou um banho. Porque continuou da mesma forma, na mesma direção, nos mesmos pecados. Então o que acontece? Ela ficou sendo igual a história de Naamã. Aí teve que dar uns 7 mergulhos para poder ser o quê? Purificado, curado, transformado. Então aqui, nessa passagem está falando que nós passa a ter uma novidade de vida. Que vida é essa depois do que você se batiza? Vamos lá? Se a remissão de pecado é para que você venha o quê? Deixar o que é errado, é uma decisão. O batismo é uma decisão. Então, é uma decisão então da pessoa, é uma decisão pessoal. Não é o pastor que o põe, não é os pais, não é o marido, não é a mãe e assim vice-versa. O batismo é algo, é como se fosse a salvação. Na realidade é salvação. Então é individual. Claro que tem criança que ela tem que pedir permissão à mãe, porque tá na tutela do pai e da mãe. Então, por ordenança de obediência, os pastores não podem chegar lá e ficar batizando sem os pais saber. Tem que ter ordem e decência. Então aqui nós já estamos vendo que há o quê? Uma novidade de vida. Então se batizou, não teve novidade de vida, continuou do mesmo jeito, então não foi batismo. Não foi batismo. Ela simplesmente chegou lá e tomou um banhozinho e se refrescou. Aí tem outras que falam assim, mas e se eu quero então ter essa oportunidade que está tendo de me batizar? Se eu querer me batizar, eu posso me batizar? Porque agora eu sei, porque na hora da emoção eu fui lá e me batizei, porque tinha um bocado de gente se batizando. Mas eu não sabia. Agora, depois desse estudo que eu comecei a assistir com a pastora Rose, da Igreja Apoio Soldados Feridos, Deus começou a falar no meu coração e eu quero me batizar. Você pode entrar em contato conosco. Então diz aqui, vamos lá? A palavra batismo vem do grego. Pode anotar aí, ó. A palavra batismo, ela vem do grego e que significa mergulhar, submergir completamente. Portanto, o batismo bíblico por imersão não é apenas um costume religioso, mas um símbolo poderoso da obra de Deus que realiza na vida de um cristão. Todo cristão tem que ser batizado? Se é cristão, certamente vai se batizar. Ah, mas eu só vou à igreja. Eu não sigo os princípios, eu só faço visitinha. Eu estou falando de cristão. Quem é cristão, ele realmente vai querer o quê? Se batizar. Sem soma de dúvida. A imersão apresenta a identificação do crente com a morte. Que se ela vai se batizar, ela vai morrer para esse mundo. E vai viver para Deus. Vai viver para Cristo, exatamente. Ela vai viver para Cristo Jesus. Então, o sepultamento é uma remissão, uma ressurreição, quer dizer, desculpa, é uma ressurreição e de Jesus em Cristo e descer as águas. Normalmente, quem se batiza, ela desce as águas. Aí a pessoa pergunta, mas pastora Rose, a minha avó, ela foi batizada no leito. Peraí. Então o batismo dela não foi válido porque ela não teve esse mergulho dentro da cachoeira, de um batistério, numa praia, não teve num lago, não teve isso. Ela foi batizada pelo pastor, ou um nome de Deus, que foi por uma garrafa.
ou um balde, sei lá. Minha querida, meu querido, tudo é através da fé. Teria como a sua avó ou alguém que está acamado ir lá para uma cachoeira? É só pensar. Se a pessoa está acamada, já quer dizer tudo. Ela não tem como se locomover dali para ir em um lugar. Então, normalmente, o homem de Deus vai lá e vai fazer. E como a senhora tem tanta certeza que pode se batizar e o batismo é válido? Porque eu já fiz isso. Eu já batizei uma pessoa com a tampinha, que não podia nem entrar lá a garrafa. Então entrou a tampinha. A tampinha deu para esconder e chegar lá, porque foi uma luta para chegar lá no UTI. E depois de menos de 40 minutos a pessoa partiu. Eu fiquei sabendo que ela faleceu. Então, nós precisamos de ter uma fé sólida. Quem está para se batizar ainda está em dúvida, então pense direito, porque o batismo você tem que estar segura que você quer vida com Cristo, você quer relacionamento com Cristo, você quer uma identidade com Cristo, você quer uma transformação com Cristo Jesus. Então você não pode ser mais como era antes, a velha carne, a velha natureza, o velho ser. Então quando me batizar vai ser só paz e amor. Não. Vai ter lutas também. Quem fala aí que se batiza aí depois só é maravilhas. A vida viu no jardim. Não. Vida com Cristo, você tem que ter punho forte, uma fé sólida. Você vai passar por luta, mas tendo paz. Você vai passar por luta, mas sabendo que tem Jesus que vai resolver. Você vai passar, muitas das vezes, por rejeição, provações, processos que ocorrem também. Mas você tem certeza que você tem Jesus na sua vida e vai vencer todas as batalhas. Porque você não está sozinha ou sozinho. Quem entendeu até aqui, diga amém, diga graças a Deus. Amém, graças a Deus. Isso aí. Até aqui entendeu alguma coisa? Tem alguma dúvida? Então vamos lá. A imensão simboliza a morte para o pecado. Nesse texto que a gente acabamos de ler em Romanos 6, agora vamos ler o 6,6. Nós lemos o 6,4. Agora vamos o 6,6. Vai abrir a visão mais clara. 6,6. Pode ler? Pode. Eu, Fazendo um favor. sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Amém? Então, aqui já deixou claro bem, né? Que a gente não pode mais ser o quê? Viver. Pecador nós somos. Mas viver pecando, viver no pecado, é admissível. Quem passa pelas águas, ela não vive mais da maneira que ela tinha uma vida da natureza carnal, a natureza velha. Como é que me descreve, pastora, como é que uma natureza velha? Como é que eu posso saber como é que é isso? Né? É aquela pessoa que fala, me irritou, já era. Eu faço um barracão. Eu boto logo minha mão na cintura e chamo para o braço. Ou, eu não consigo deixar o vício. Parece que o vício me atrai. Não, se você passou pelas águas e você tomou essa decisão, você morre para tudo que é isso e passa a viver o novo de Deus. Uma pessoa o quê? Uma pessoa que tem equilíbrio. Pode até oferecer. Um exemplo. Eu tenho amizades, tenho irmão, irmã que bebem. Mas se eu estiver num churrasco no meu parente, na casa da minha mãe, na casa dos amigos, lá, conhecidos,
Eu vou tomar o meu suco, meu refrigerante de boa e vou comer minha carne. Aquilo ali não faz mais parte de mim, eu não fico sentindo aquela, como é que se fala? Água na boca, né? Ai, tá chamando, tá seca, minha garganta tá seca. Não tem isso. Você não sente nada. Porque você venceu, quando se batizou, você tinha certeza que você não ia ser mais a mesma pessoa. Porque na verdade houve um ressuscitamento. E o que era que fazia você levar esse sentido de exemplo que eu falei, não te leva mais. Isso não tem mais você não tem mais prazer disso. Você não tem mais prazer. O seu prazer está em Cristo Jesus. O seu prazer, vamos lá, o que você gosta na obra de Deus? Dá um exemplo. O que você mais gosta? Eu gosto de louvar, eu gosto de dançar e louvar com as crianças. Sempre gostei dessa parte de música. Coreografias, música, isso aí sempre me encantou. E eu já trabalhei com isso há muitos anos atrás, né? Porque isso sempre me encantou. Isso na época que eu morava com o pai do João. Eu trabalhava, né? Como ele é africano, então eu trabalhava no consulado de Angola com essas coisas aí, desfile de crianças, a coreografia da dança. Legal. Às vezes a pessoa me perguntava se eu era africana, porque eu às vezes vinha com uns projetos de dança que era coisa deles, mas vinha, sabe? Em mim, eu sempre gostei dessas coisas. Então, quando você começa a se dedicar às coisas de Deus, você procura no que você gosta de fazer. Aí o que acontece? Tem um desejo, tem uma afeição. É como se fosse assim, é algo tão forte que as pessoas notam o amor que você faz. E nisso você se sente bem, se sente feliz. Você não se sente mais feliz quando bebia, você não sente. Aquilo ali ficou no seu passado. Quando você se drogava, quando você fumava, quando você fazia. De tudo que você, quando estava no Egito. Egito é o quê? É tudo aquilo que não pertence ao mundo cristão. As trevas. Aí o que acontece? Quando o seu batismo aconteceu isso aqui, ó, no 6 falando assim, ó, sabendo que a nossa velha natureza foi crucificada. Eu tenho certeza que a minha velha natureza, eu sei que eu era e sei que eu sou. Eu nunca quero que ela venha o quê? Voltar. E como é que eu faço para ela não voltar? A velha criatura, a velha natureza. O velho Adão, uma vida de santificação, uma consagração de manhã, leitura, um devocional, um jejum, uma oração, acordar na madrugada. É algo que tudo que envolve o mundo espiritual, isso vai fazer você o quê? Sempre matar a sua carne. Eu jejuo porque eu acho o máximo. Não, ninguém jejua porque acha o máximo. Não. Eu amo, é igual, eu gosto demais, é uma delícia ler a Bíblia. Não, porque todo mundo então tá totalmente aí, todo mundo lendo. É uma batalha para ler. Você pega para ler, é uma delícia, mas chega um tempo, você vai dormir com a cara na Bíblia, porque mal você vai começar, vai te dar um sono. Mas se você estivesse numa série, se você estivesse vendo um filme, não te dava. Vai ver, o tempo vai passando, daqui a pouco clareou. E você não viu nem o tempo passar. Mas tudo aquilo que te aproxima de Cristo Jesus, vem te confrontar. Não faça, tenta botar dúvida, tenta botar preguiça, tenta botar outros pensamentos. Então, quando nós estamos decididos a se batizar nas águas, nós temos que ter certeza que nós não queremos mais fazer parte. Nós moramos no mundo, mas nós não vamos viver como todo mundo que vive nele faz de tudo que é errado. Nós temos que ser diferentes. Como é que diz? A palavra diz que nós temos que ser santos. O que é ser santo? Ser separado. Não é que a gente vai rejeitar as pessoas. Pelo contrário, nosso testemunho vai fazer eles querer Cristo Jesus. O que vai mudar os pensamentos de muitos
É ver o resultado, quem era você e quem você hoje é. A transformação que Jesus está fazendo. E muitas das vezes tem pessoas que se transformam antes do batismo. E outras não, só depois do batismo. Tudo é um processo. Tem pessoas que ela não mudou nada até chegar o batismo. Depois que chegou o batismo, acabou. Ela é assim, ó, só cresce. Porque a mente dela fica diferenciada. Ela vive um mundo espiritual que Deus começa a falar, a mostrar na palavra, no entendimento, da forma que Ele costuma falar com ela. Deus vai falar contigo da forma que Ele sempre costuma falar contigo. Então, o que ocorreu quando eu me batizei? Primeira coisa que Deus fez quando eu me batizei era o desejo máximo de falar de salvação. Olha, era um amor tão grande que eu queria abraçar todo mundo, até o cachorro na rua. Falei, Jesus, o que é isso? Aquela vontade de falar, Cristo está voltando. Cristo é o meu Pai, Ele pode ser teu Pai também. Eu vim da igreja até em casa chorando, mas de alegria. Ao cheguei, abracei minha mãe, abracei meu pai, que eu me batizei às 6 horas da manhã. A água estava uma delícia de gelada. Estava o tempo chuvoso, não tinha cobertura onde que estava a piscina. Eu me batizei, a água na piscina e a água caindo da chuva. E aquele dia que eu me batizei, todo tipo de dor que vocês pensarem, eu senti. Dor de cabeça, dor na coluna, dor na perna. Eu fui me rastejando para chegar lá. Eu abri até um jejum para me batizar. Mas eu tinha certeza que quando eu descesse ali, a minha vida nunca mais seria a mesma. Eu queria realmente Cristo Jesus dentro de mim. Que o DNA dele. Servir ele com bom combate. Até a vinda dele, a minha ida a ele. Que eu não ia retroceder. Que eu ia falar de Jesus para criança, para adolescente, para adulto, para o senhor, para a senhorzinha, para todos. Falar do amor de Cristo. E ser um exemplo para eles. Até hoje não parei. Isso é o maior prazer de falar de Jesus. O maior prazer é falar do amor dele. Pastora, a senhora só prega para multidão, para 1, para 2, para 100, para 1000. Tem alguém para ouvir? Estou falando. Já fiz culto falando só com o celular. E mandei o vídeo, salvou 2 almas que estavam querendo se suicidar. Não existe preço para ganhar alma. Não há dinheiro nenhum que compre uma alma. Porque já foi pago pelo sangue de Cristo. Nós só temos que abrir a boca para falar dele. Que ele é o nosso nosso Salvador. Entendeu até aqui? Amém. Vai chorar não. Amém? Jesus está aqui. Estou sentindo uma paz tão grande. Mas tão grande. Agora que eu estou curtindo a cadeira, ao contrário. João, a explicação. Presta atenção de tudo que eu falei aqui, agora vai vir a explicação. Assim como uma pessoa é completamente colocada a um sepulcro, o batismo é a imissão que simboliza sepultamento da velha natureza. E o batismo representa isso aí, ó, sepultamento da velha natureza. Ela vai passar a ser uma nova pessoa, nova criatura. E quando for batizado do Espírito Santo, vai ser chamada de filha e de filho. Que até então, depois do seu batismo nas águas, você vai ser chamada de uma nova criatura. Ou criatura de Deus. Amém. Mas depois você vai lutar para ser batizada no Espírito Santo. No Espírito Santo. Tem pessoas que elas já se preparam antes, porque Deus tem pressa de usar ele. Tá entendendo? Vamos lá.
Aí diz assim, ó, o ator de ficar totalmente abaixo da água é a expressão que a vida antiga foi deixada para trás. Aquela água ali, né? A vida velha, a velha pessoa, os velhos hábitos vai ficar para trás. Vai ser o quê? Tudo novo. Tudo novo. Eis que tudo novo se fez. Amém? Amém. Tudo se fez novo. Aplicação. O cristão não deve viver preso ao passado, mas permitir que Deus transforme o seu caráter. A visão de uma pessoa que vai se batizar é essa. Senhor, eu quero ter o teu caráter. Senhor, muda o meu caráter. Eu não quero ser um mau caráter, a velha criatura. Eu quero que venha ser sepultado tudo que não te agrada. Tudo que não te pertence. Eu quero que venha ser tirado de mim tudo que não agrada o Senhor. E coloca dentro de mim o que eu necessito e preciso. E o Senhor sabe o que eu vou ser lá na frente. Porque o amanhã pertence a Jesus. Amém? Amém. Aí diz assim, isso no sentido da obra e assim por diante. O principal é ser serva e servo de Deus. Mas vamos lá. Ao sair da água, o cristão representa a ressurreição com Cristo. É um sinal de que agora vive para a glória de Deus. Aplicação. A vida cristã deve refletir mudanças visíveis em atitude. Olha só, anota aí, ó. Mudanças visíveis de um cristão quando se batiza nas águas. Que são... O que é? É isto aqui, ó. Através das suas atitudes, palavras e decisões. Posso repetir? Eu acho que a gente até colocado isso, mas tá. Mudanças visíveis, atitude, palavras e decisões. A missão da identificar um cristão com Cristo é, vamos lá em Gálatas 3:27, o que mostra um cristão em base cristã. Gálatas 3:27, vai lá para frente assim, Romanos 3:27. Ai, Deus, vai dar tempo para tudo, não vai, em nome de Jesus? Vai, dona Dirlene. Dá tempo de dar esse estudo aqui hoje? Completo? Tem uma horinha. Vai fazer meia hora já. Gálatas o quê? 3:27. Pode ler, minha irmã. 3, versículo 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Tá vendo? Nós temos que, todo aquele que é cristão, ele é revestido de quê? De Cristo Jesus, de Deus. Como assim? A pessoa percebe, você é diferente, você é cristã, né? Às vezes a pessoa nem te conhece, nunca te viu. Mas é porque já viu algo de... Se você antes de se batizar, a pessoa já estava notando isso em você, imagine depois de batizado. Vai fazer diferença. Para a glória de Deus, amém? Amém. Aí diz assim, ó, explicação. Ser batizado é declarar publicamente agora que pertence a Cristo. É o caráter e passa a viver como discípulo de Jesus. Quem quer ser discípulo de Jesus, o primeiro passo é esse. Eu costumo dizer que as pessoas falam, vem aceitar Jesus. Na verdade, Ele que nos aceita, né? Jesus que nos aceitou, toda torta, todo torto, todo ruim, todo estragado. Ele que nos aceitou. E depois vem o primeiro passo, né? De nós se tornar um discípulo dele, tomando essa decisão do batismo nas águas.
E é passo a passo. Não seja ansioso, ansiosa. Não sai atropelando tudo, que eu quero fazer isso, quero ser isso, quero... Não. Se você aprender a ser serva e serva, já tá bom demais. Tá entendendo? Porque você nunca vai se sentir inútil. Porque servo, ele faz tudo. Ele varre, ele limpa o banheiro, ele cuida, ele faz, ele canta, ele louva, ele evangeliza. Nós vai. Depois desse batismo, nós vamos ter o dia da semana para poder fazer evangelização e vai voltar a gente fazer as visitas nos lares. A gente vai ter uma agenda para agendar as visitas como antes. Nós tinha tudo agendado. Agendado, telefone, entendeu? Acho que nós já fizemos, graças a Deus, mesmo que não ficaram aqui, mas estão buscando Jesus. Outras foram embora, outros foram para outro estado, outro foi para Bahia, outro foi para não sei para onde. Mas aonde tiver, fala com a gente às vezes pelo WhatsApp ou pelo próprio canal, entra, fala. Foi através de um trabalho na casa dela que Jesus começou a trabalhar na vida dela. E a família também. Quantas casas fizemos esse trabalho? Muitas. Muitas pessoas lá na hora da oração começou a buscar, outras se batizaram, vieram para o batismo, se batizaram nas águas. Teve muitos batismos já nas águas. E às vezes a gente pensa, vai ter só um, mas Deus trabalha de uma maneira que é espetacular. Deus não vê quantidade, Ele quer ver a entrega. O pastor está ali para fazer o batismo, mas é igual tem pessoas que lá batizou, vamos dizer, 500 pessoas, mas muitas das vezes só se salvou 2. Que realmente houve mudanças. Se decidiu e passou a ser uma nova criatura. Quem está entendendo? Aí diz assim, aqui você entendeu essa passagem de Gálatas 3:27, que disse assim, pois vocês são os filhos de quê? Se você ler no 26, você vai entender melhor. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? Pois todos vocês foram batizados em Cristo se revestiram. Quer dizer, todos aqueles que têm uma fé em Cristo Jesus, busca Ele com sinceridade, batizado nas águas, ela vai começando a querer ter uma identidade de Cristo, realmente vai ser um filho de Deus, uma filha de Jesus, uma filha de Deus. Aí, vamos lá. Poxa, hoje é bastante passagem, né, pastora? É estudo. Não adianta ter estudo só palavras minhas, tem que ter a Bíblia. Então, quando uma pessoa se decide, o mal pode colocar dúvida nela? Sim ou não? Não, porque ela está decidida. Ela jejuando, buscando, glorificando a Deus, recebendo de Deus, lendo a Bíblia. Não tem como, vai chegar o batismo, ela já vai estar o quê? Vindo para o estudo direitinho. Nem ele tentando, ela vai dar graça para ele, vai dar confiança. Satanás não tem vez quem está decidido. Amém? Amém. E ele não gosta com pessoas que é assim. Quer ver uma pessoa que o diabo odeia? É quem está decidido a servir Jesus. Então vai ter lutas. Às vezes, da sua própria casa vai às vezes ser um pouco diferente contigo. Mas você imediatamente vai orar e Deus vai quebrantar e vai agir, porque Deus gosta de um lar que tenha paz. Deus não deixa ninguém perturbado, não. Esse papo que, depois que aceitei Jesus, minha casa, minha vida, ficou toda atribulada. Então é só a minha casa, a minha vida, então. Porque a vida que Jesus te dá é uma vida de qualidade. Uma vida de paz. Porque Ele é a própria paz. Jesus, o Espírito Santo, é a própria paz. Quem tem o Espírito Santo tem paz, pessoal. E quem não tem, sempre vai viver atribulado.
Atribulado, atribulado. Vira e mexe, pode estar até bem, mas daqui a pouco está atribulado de novo. Vamos lá? Mateus 3,16. Depois é bom meditar essas passagens em casa. Entendeu? Vamos lá. Eu lembro que quando eu fiz o estudo de batismo, pela primeira vez, faz muitos anos isso, uma pessoa perguntou assim pra mim, eu quero muito me batizar, mas o meu esposo, ele não quer se casar comigo. Nós moramos juntos. E isso impede de eu me batizar nas águas. Minha maior vontade, já andei em várias igrejas, mas não tem permissão. A não ser ele aceitando casar comigo, nem que seja só no cartório, no civil. Peraí, pessoal. Procura na Bíblia sobre isso. Quantas mulheres antes estavam lá? Quantos homens e mulheres, crianças passaram lá? E lá tinha uma carta de certidão, ou de casamento, disso, daquilo. Jesus abriu, Deus é individual, gente. Se aí a igreja de vocês não batiza, vem pra cá que a gente batiza. O importante é você ter um relacionamento com Jesus. E essa mulher vivia frustrada. Ela vivia chorando. Não foi eu que fiz o batismo dela, eu só dei o estudo. E depois ela foi se batizar. E quando ela deu a notícia pro esposo dela, né? O esposo dela sempre dizia, se você se batizar nas águas, eu separo de você. Você vai fazer uma escolha. No dia que ela se decidiu, ela se batizou, chegou, falou para ele. E na mesma semana ele voltou a buscar. Ele era uma pessoa afastada. Hoje eles são casados, hoje são um casal de obreiros. Olha aí. Se ela não tomasse essa decisão, ia ficar os dois com a vida amarrada. E hoje os dois fazem a obra junto, a coisa mais linda, para a honra e glória de Deus. Então, mulheres e homens de Deus têm que ter estratégia, sabedoria, discernimento. Uma coisa que está dando com vai orar, foi o que eu orientei para ela. Ora que Deus faz. E Deus não só permitiu o grande dia do batismo dela, como na mesma semana ela conseguiu levar ele para a igreja. O primeiro quando ele voltou para ficar. E até o dia de hoje. E teve outra também, que ela fez um propósito, ela não participava da ceia. Olha só, tudo porque ela queria casar. Ela não se participava da ceia. Toda vez que tinha Santa Ceia, ela chorava de tristeza. Ela não era batizada nas águas. E ela tinha um desejo de ser uma obreira. Tinha desejo de fazer a obra. Então ela, assim que ela fazia, ela só chamava pessoas para vir para a igreja. No caso, até eu cheguei lá, fui convidada dela também. E quando Deus fez o milagre, foi lindo, foi completo. O que Deus fez na vida dela? Ela se batizou no mesmo mês. Ocorreu a situação de o marido dela ir para o cartório, de tanto ela orar. Casou naquela semana. Olha só. Naquela semana que ela casou, depois de um dia, vamos dizer, ela casou numa sexta, num sábado ela estava se batizando nas águas. Num sábado. Não deu para mim no casamento dela. Isso aí, a história é fato real. Nós conversamos até hoje. Aí, se batizou nas águas, depois do casamento, olha só, marcou uma ação de graça para agradecer a Deus.
O casamento dela foi uma ação de graça na igreja. Que casamento maravilhoso. Todo mundo adorando a Deus. Louvor, ela fez um almocinho, fez lá um almoço abençoado, refrigerante, papá. Chamou a igreja, ela chamou, tem gente que nem conhecia ela chamou. Ela pegou o dia todinho para evangelizar na rua ali, na porta, botou uma mesinha, chamou o povo para a igreja, para ação de graça, que foi de manhã. Na outra semana ela fez uma ação de graça, o casamento dela foi uma ação de graça, para comemorar o batismo nas águas dela e o dia que ela casou no civil. Se passou menos de um mês, o pastor levantou ela a obreira. Ela é uma serva abençoada, mas ela lutou muito. Tem pessoas que já, rapidamente, olha o tempo que ela estava buscando. Pelo casamento, presta atenção, hein? Para casar, para se batizar nas águas. E nisso ela já colocou o propósito para ser cheia do Espírito Santo. Deus batizou ela no Espírito Santo. E em seguida, o pastor levantou ela à obreira. E semana passada, foi no início de agosto. Semana passada, que nós estamos dia 16, no início de agosto, ela foi levantada a diaconisa. O estudo sem prova, sem testemunho, tem que ser completo, né? Para mostrar para você que quando você se decide, o que está atrapalhando, Deus tira o atrapalhamento. E ela estava com muitos empecilhos, porque o adversário não queria que o marido dela casasse, o adversário não queria que ela se batizasse, o adversário não queria que ela fosse levantada obreira. E agora ela é uma diaconisa abençoada. É uma irmã fantástica. Um dia ela vai vir aqui. Olha, o testemunho dela é maravilhoso, mas ela nunca desiste. Nunca desista. Mesmo que as pessoas falem, deixa esse homem, faz isso, faz. Ouve a voz do Espírito Santo. Ela foi uma mulher de propósito. Não perdia uma consagração. E é ela que chamava as mulheres para a consagração de manhã. Ela que ligava, ela mandava áudio, mandou para mim. Eu cheguei várias vezes lá na igreja lá. E ela feliz da vida. Porque a missão dela no momento era só pelo telefone, chamando pessoas. Depois hoje ela põe a mão na cabeça do povo, hoje ela abençoa, hoje ela abre culto, hoje ela adora o Senhor. Pensa numa pessoa humilde, é ela. Uma pessoa sensacional, o pastor ama ela, olha, é uma filha para o pastor, mas ela é obediente. Ela obedeceu a voz de Deus para se batizar nas águas. Se você obedece a voz de Deus, você consegue vencer qualquer luta que você está passando hoje. Qual a luta que você está vivendo agora? Eu estou passando uma luta assim. Coloque essa luta no altar, que você vai conseguir resolver, e esse batismo está chegando. Só pensa agora no batismo. Meu batismo está chegando. Esse grande dia, eu vou estar com meu noivo, meu Senhor Jesus, Senhor da minha glória, da minha vida, da minha alma. É isso que você tem que focar. Não ficar focando geladeira, armário, trabalho. Isso aí Deus vai tomar providência. Amém? Amém. Aí vamos lá. Outra passagem. Tá entendido até aqui? Sim. Nós temos mais 10 minutinhos para terminar. Explicação. O batismo não é ato secreto. É uma declaração pública de fé. Mostrando a igreja... A senhora falou Mateus 3,16. Esqueci. Isso aí. Mateus 3,16. Aí eu depois vou falar a explicação, tá? Porque assim, por mais que você possa ler no site, não é a mesma coisa explicando, né? Não é. Você vai ler. Aqui a explicação que Deus está dando. Falando da irmã abençoada.
Meu Deus, que Deus abençoe ela cada dia mais. Vamos lá, 3:16, já achou? Já. Leia, por gentileza. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Para você ver, se o próprio Jesus, preste atenção, tem pessoas aí que falam que não há necessidade de batismo nas águas. Se o próprio Jesus deixou como exemplo, ele mesmo foi batizado pelo João Batista, ele foi lá, quando ele passou pelas águas, logo quem se apresentou veio sobre ele, o Espírito Santo, né? A pomba lá veio, né, sobre ele e depois ficou por aí? Não, veio o batismo no fogo. Esse já é um estudo mais lá para frente. Mas Jesus deixou isso como exemplo. A explicação. Saiu da água mostrando que Jesus entrou na água para ser batizado. Ele deixou por exemplo a todos nós, para que nós venha a ser um seguidor dele. Você é discípula? Então segue o mestre. Quem é o mestre? Jesus Cristo. Amém? Ele deixou como exemplo. Além disso, João Batista realizou o batismo em local onde havia muitas águas. Amém? Foi batizado no Rio Jordão. João 3:23. Agora. Peraí, só um minutinho, pastor. Tá. João 3, 26. 23. Achou? Achei. Pode ler do 22, por gentileza? Depois disto foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia. Estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Continua. Sim? Porque ainda João não tinha sido lançado à prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmo me sois testemunha de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa e o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe disseste, que lhe assiste e ouve, alegra-se muito
com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. A ele convém crescer, porém a mim diminuir. Aquele que vem de cima e sobre todos, aquele que vem da terra e da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala a palavra de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanecer. Amém? Amém. Você está vendo? A todo momento a humildade de João Batista, mesmo que ele que batizou o Mestre, nosso Pai Jesus Cristo, ele sempre sabia que ele estava acima dele, que ele era o Salvador. Ele só estava preparando o caminho, porque João Batista já fazia o batismo ali, nas pessoas, já pregava, e ele já falava de salvação. E nós aqui estamos fazendo isso, falando para as pessoas tomarem essa decisão de se batizar, se preparar, porque não adianta, vamos para o batismo, vai ali. Não, sem você entender o que é o batismo. Só que você já teve o quê? Um grande conhecimento. Já abriu a sua mente vasta. Você imagine, falta mais 3 aulas. Nós estamos com 52 minutos. Vamos terminar agora 1 horinha de pregação. E até aqui falou o Espírito Santo. Nós paramos aí, qual foi a passagem? Marca aí no caderninho. João Batista, testemunha de Jesus. Numa passagem de João 3, 22 até o 36. Paramos por aí. Na próxima, vamos dar continuidade. E até aqui falou o Espírito Santo. Amém? Amém. Foi maravilhoso. Vamos abaixar a nossa cabeça e vamos agradecer ao nosso Senhor, nosso Criador. Senhor Jesus, muito obrigado por toda a direção. Obrigado, meu Pai, pelo ensino. A tua palavra já é abençoada, já é fantástica, já é tudo, meu Pai. É libertadora. Mas pedimos, Senhor Jesus, toca no coração desta mulher, deste homem, esse que ainda não se decidiram, esse ainda, meu Pai, que está, meu Pai, meu Deus, na amargura, nas trevas, sofrendo. Que quando ele, meu Pai, ter acabado de ver e ouvir este vídeo, o Senhor venha trabalhar na alma, no subconsciente, e já começa, meu Senhor, tocar no ser dele, dela. Meu Pai, muito obrigado pelo estudo da palavra, por tudo que o Senhor fez, meu Pai, nesta manhã de domingo. Deus, muito obrigado, Senhor, de verdade, de coração. O Senhor sabe a minha alegria que eu estou aqui, Senhor, de saber que o Senhor está aqui no nosso meio, de saber que o Senhor falou poderosamente, meu Pai. Meu Deus, essa inteligência não veio de mim, veio do Espírito Santo. Muito obrigado, de toda a alma, de todo o coração, de todo o ser. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aqui eu te entrego, meu Pai, a vida da irmã, de todos aqueles, meu Pai, que vão se batizar, o que não vieram hoje, que eles venham, meu Pai, entender que o propósito é salvação, que o propósito é uma vida no altar, que o propósito, meu Pai, é ser uma nova criatura. Repete assim comigo: Jesus, apresentamos e entregamos toda a nossa vida ao Senhor. Em nome do Pai, do Filho
do Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. Fique com Deus, até a próxima aula, em nome de Jesus.